Olá pessoal, esse é o nosso novo formato da TV LLCA Racing e hoje vai ter um novo quadro que a gente vai estar fazendo, que é o LLCA Comenta a Fórmula 1. Sempre nós teremos aí um convidado, o nosso engenheiro da equipe, Leonardo Souza, e a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu no final de semana de corrida aí da Fórmula 1. Hoje falaremos sobre o GP de Mônaco. Vem com a gente! Boa noite, Fernando. Boa noite, Leonardo. Obrigado por terem vindo hoje, terem aceito esse convite de estar aqui no nosso primeiro programa LLCA Comenta Fórmula 1. Depois de um GP aí muito legal, para mim tem 3 GPs da Fórmula 1 que são o máximo, que é Mônaco, Imola e Interlagos. E vamos bater um papo aí hoje, um papo bem descontraído. Primeiro, dizer para vocês que quando a gente traz os convidados aqui, nós estamos seguindo todos os protocolos aí sanitários da Covid. A gente mantém um distanciamento, a gente está fazendo toda a higienização com tudo, com álcool. Além disso, o Fernando e o Leonardo é pai e filho, estão no mesmo núcleo familiar. E eu toda semana estou fazendo teste aí da Covid, porque a gente sempre tem que estar presente nas corridas. O Leonardo também, como engenheiro aí trabalhando nas corridas, está fazendo os testes. Então a gente está seguindo todos os protocolos aqui da Covid, preocupado aí com o que vem acontecendo. Bom, mas vamos lá. Tivemos um GP de Mônaco extremamente interessante, onde uma surpresa aí no sábado, e legal que vocês estavam aqui na oficina sábado e a gente assistindo ali o GP de Mônaco, e eu olhando aquela volta ali do Leclerc, confesso para vocês que eu não era tão ferrarista assim, e com a vinda do Vettel para a Ferrari me trouxe esse negócio aí do ferrarista, e o Fernando estava aqui no sábado até, vai passar mal desse jeito aí que você tá, e eu esperando a pole ali do Leclerc, e disse naquele momento ali, poxa vida, se alguém batesse, vinha a pole. Mas eu não esperava que ia ser o Leclerc que ia bater, né? Vamos falar um pouco aí, Léo, dessa surpresa aí que foi essa pole. E engraçado, né? Porque você tem a Ferrari hoje, ela é um carro muito bom quando você tem o setup dela para curvas de baixa. E principalmente Mônaco, onde eles erguem um pouquinho a altura do carro e você tem aquele ajuste do carro até na frente dos outros ali. Já era esperado, o que eu vim além da Itália, já era esperado que ia ser muito bom em Mônaco, mas veio além um pouquinho, né? E a Ferrari muito boa, assim, para essas curvas de baixa velocidade, com um certo tipo de acerto. Primeiramente aí, boa noite a todo mundo, né? É um prazer estar aqui já apresentando junto com o Andrei e com o Fernando. E realmente, a Ferrari foi uma surpresa, mas talvez uma surpresa já um pouco esperada, porque a gente vem observando que desde o começo dessa nova temporada, a Ferrari vem tendo um desenvolvimento muito grande, vem conseguindo melhores posições, melhores classificações, e também junto do Leclerc, que é um baita de um piloto bom, um jovem muito talentoso. E uma pena ainda que o motor ainda não está totalmente desenvolvido, que a própria Ferrari já se pronunciou que não, o campeonato de 2021 não é o foco deles, né? O desenvolvimento do carro deles são os próximos anos aí com os próximos motores, mas que por ser como você já comentou aí, por ser uma pista de baixa velocidade, com muitas curvas, a Ferrari poderia se destacar muito bem das outras equipes, que as outras equipes têm um motor mais forte e tudo mais. E com isso a gente viu aí o talento do Leclerc e aliado com esse setup muito bacana que a Ferrari conseguiu fazer, a gente viu a pole aí. Eu confesso para você que eu acho que se ele não batesse e não interrompesse o treino, eu não sei se viria a pole, porque vinha já o Bottas no primeiro e no segundo setor ali quebrando todos os melhores tempos e aí eu não sei se ele faria a pole, mas valeu a pole. Agora você falou uma coisa muito legal aí sobre o motor da Ferrari, né? Me chamou a atenção uma coisa nesse GP aí de Mônaco.
porque a Alfa Romeo também usa motor Ferrari. E você vê o quanto a Alfa também foi bem nos treinos e evoluiu. Então tem uma esperança aí de a gente estar com um motor melhor, né? Porque você tem um carro mais desenvolvido ali da Ferrari que veio para as primeiras posições, mas você tem a Alfa usando ali um motor Ferrari. Não dá para a gente levar em consideração, eu acho que a Haas também, não sei se a Haas usa também Ferrari, né? Mas não dá para levar tanto em consideração a Haas, mas foi impressionante ali o que o Giovinazzi fez com a Alfa. E uma coisa também que me chamou a atenção, uma informação vinda direto lá de dentro da Ferrari, a gente conseguiu essa informação privilegiada, de que eles não vão fazer caça às bruxas para descobrir de quem que é o culpado. A gente vai falar ainda da quebra, antes da largada, tudo isso, mas a maturidade hoje da Ferrari, de não ser tanta paixão, mas a maturidade da Ferrari em dizer assim, bom, não conseguimos largar, não vamos caçar as bruxas para quem deixou o carro sair com problema. Depois a gente fala sobre o que quebrou, mas a maturidade de pensar no desenvolvimento para frente, né? Passou esse grande prêmio, a gente já se mostrou um pouquinho e vamos tocar em diante, né? Isso é muito legal, né? Que nem você comentou, aí a própria Alfa também mostrou um desempenho muito legal. O Giovinazzi, que também é um baita de um piloto que está chegando agora, e todos os italianos levam ele também como um grande futuro do automobilismo, e realmente ele é um grande piloto. E você viu que o desenvolvimento do motor Ferrari teve muito bem esses últimos tempos, apesar de não ser o foco deles, né? E com isso a Alfa, a Ferrari tiveram bons desempenhos. A gente teve o Sainz aí em segundo lugar, né? Então foi muito legal isso. Bom, Fernando é ele que cuida de toda a nossa comunicação, é nosso parceiro aí na Net1 Produtora, ele é proprietário da Net1 Produtora, e além disso, ele é o diretor de comunicação da LLCA International Race. Fernando, a sua parte aí de apaixonado, né? A gente tá falando um pouco da parte técnica aí do automobilismo. E aí a sua parte aí de apaixonado. Antes o pessoal tá escutando no fundo latidos de cachorro. A gente está gravando dentro da oficina, que é o nosso novo cenário, o nosso novo set aí da equipe, né? Você que é responsável por montar tudo isso daqui para nós, para que o programa seja feito. E a gente tem 3 seguranças aí na oficina, que são 3 cachorros, 3 cadelas. E elas tomam conta da oficina e às vezes elas querem vir gravar também, eu acho, e ficam aí no fundo. Mas, vamos lá. Você como apaixonado por Fórmula 1, conta um pouquinho aí pra gente. Então, André, essa paixão começou antiga, né? Desde pequeno, meu tio também é apaixonado por corrida. Me levou para Interlagos, assistir uma corrida, Cooper Sucker, Emerson Fittipaldi, Wilson, e aquilo também foi me marcando muito, e a partir daí eu comecei a acompanhar. Sou um privilegiado, porque quando você conversa de Fórmula 1, eu posso falar com certeza que eu vi correr James Hunt, Niki Lauda, Emerson, Wilson, Piquet, nossa, muita gente, o Jack Stewart, eu via Thierry de 6 rodas correndo, era uma coisa de louco e tal, então era assim, era uma coisa apaixonante, então por isso que o automobilismo é apaixonante. Agora, não tão apaixonante como esses italianos aqui, que adoram uma Ferrari, adoram um italiano, eu estou dentro de uma equipe italiana, então assim, a gente vai tomando cuidado com a paixão. Mas eu acredito assim, hoje a Fórmula 1 é muito competitiva. E a paixão, eu acho que até existe, mas hoje é muito mais engenharia do que pilotagem. Então assim, quando a gente fala de Mônaco, eu até comentei com vocês e tal, eu acho que Mônaco ficou uma corrida chata. Porque assim, é muita velocidade para uma pista muito difícil. Então a corrida você fica esperando o pit stop para ver o que acontece, se vai mudar alguma coisa. Então os treinos são muito mais emocionantes porque são voltas rápidas, é estratégia de quem vai sair se não pegar um tráfego. Então assim, eu venho de uma época onde que realmente o piloto, ele pilotava o carro, ele tinha a sensação, ele saía com a mão toda sangrando porque o câmbio forçava muito, a bola do câmbio machucava a mão. Mas eu acho assim, não deixa de ser uma apaixonante ainda, não só hoje a Fórmula 1, como outros tipos de esporte.
Mas Fórmula 1 é Fórmula 1. É Fórmula 1, quando pega domingo de manhã, não tem jeito. A gente tem que acordar, a gente tem que falar, a gente tem que cornetar o filhinho, a gente tem que cornetar os amigos e tal. Mas assim, eu fico, às vezes, chateado quando você tem uma equipe só vencendo. E você vê a briga das outras equipes lá atrás. Quem já não viu uma Williams correndo? E hoje, coitada da Williams, está lá atrás. Quando você vê bons pilotos correndo, mas sem carro. Então, assim, essa paixão, ela fica meio com o coração meio duro por causa dessa diferença técnica. E uma coisa, prazer estar aqui na oficina, a gente está no ambiente aqui, a gente está construindo um cenário, eu vou falar da parte técnica também, a gente está construindo um cenário, mas é muito legal estar participando desse novo projeto, desse novo quadro. O Andrei vai falar depois, mas eu já vou dar um spoiler, vão ter outros quadros sensacionais aí, que vocês vão adorar. Vou até aproveitar que você está falando dos próximos quadros, dizer o seguinte, fica aqui um convite para a gente lançar um quadro de lendas da Fórmula 1. Nós vamos pegar, já que você falou que viu todos esses pilotos, eu também gosto de Fórmula 1 antiga. Outro dia eu estava assistindo a temporada toda de 76, que é da Tyrrell de 6 rodas, e eu assisti a temporada toda, eu gosto de assistir porque ensina muitas coisas. E aí vai ficar o convite para você fazer parte desse meu quadro, o Lendas da Fórmula 1, conversando sobre temporadas antigas e trazendo imagens aí para o pessoal, que eu acho que é muito interessante. E aí a gente vai ter uma discussãozinha aí, quem eram os bons pilotos, quem não era, se o carro era igual, vai criar uma polêmica. Vai ficar legal esse quadro. Mas tá aceito o convite. Perfeito. Agora, aproveitando e falando aí com um apaixonado de Fórmula 1 que lembra um pouquinho, puxando o seu gancho aí, né? Nós tivemos um problema com o Leclerc quando ele bateu. Hoje a Fórmula 1 você só pode trocar peças que são visivelmente com problema. Tá? Então, o que aconteceu no carro do Leclerc, não tinha como substituir a peça que quebrou. Depois, a hora que eu chamar o Léo de novo, a gente vai discutir sobre essa peça que quebrou. Não tinha como você verificar aquela peça ali que quebrou, né? Então, porque não estava visível aquele problema. Então, não poderia mexer naquilo ali. Aí, voltando um pouquinho no passado, né? Você tinha antigamente na Fórmula 1 o warm-up, tá? Se a gente tivesse o warm-up nessa corrida, será que não teria um outro destino? Não porque eu sou ferrarista, nada disso, mas o Léo que torce por Verstappen, mas vamos lá, se a gente tivesse o warm-up, teria um outro destino essa corrida. E a gente começa a ver algumas coisas assim, budget cap, cortar custos, tal, não sei o que lá. Aí, hoje me fez parar para pensar uma coisa, e o risco? Porque quebrou devagar. Mas o problema dele do câmbio dá a 280 por hora numa terceira volta dentro do túnel, e aí você tem um risco muito grande. Então isso eu acho que é uma coisa que deveria ser repensada pela... Ele ter quebrado na corrida. Exatamente. Ele saiu, o carro estava bom. E aí você fala assim, é uma coisa que poderia ter sido começar a ser repensada na Fórmula 1. O pneu do Q2 é o pneu que usa para largada. Ótimo, mantém o pneu do Q2. Mas não era mais emocionante quando tinha reabastecimento? Não é mais legal quando você vai para um warm-up que você consegue testar aquilo ali? E aí, se você for ver, com essas invenções para tentar equalizar um grid, que não podemos dizer que esse ano não está legal o grid, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, e tentar equalizar o grid, você não chega mais naquilo que é o ponto máximo de uma Fórmula 1, que é a maior velocidade possível sempre, né? E você viveu essa época. Não, eu acho que igualava muito mais as equipes, porque você poderia, né, corrigir alguns erros. De repente, poxa, o carro tá ruim, o carro deu problema, vamos corrigir. E ficava um pouco mais... porque tinha o Senna também. O Senna e o Schumacher não deixavam ninguém também chegar. Mas assim, as equipes do meio, elas conseguiam ter uma disputa maior. Então, assim... Eu acho que quanto mais a gente sabe do custo, mas não precisa ser um warm-up de 1 hora, um warm-up de meia hora, dar uma volta, ter certeza que o carro está em condições de uso e tal. E eu acho que até um show a mais para o espectador. Eu lembro lá em Interlagos que o warm-up já era uma corrida, sabe? Sem aquela, você não se preocupava em saber quem estava ganhando, você só ia lá para escutar o carro chegando no final da reta, pipocando o motor e tal. Então, assim, são coisas que tem que realmente repensar, até onde que a gente... está indo para um lado melhor ou pior. E de um grid, você vê um grid que tem aquela quantidade de carros, você tirou um, e aquele que era o pole. E aí uma outra pergunta, e o carro reserva, né?
como tinha antigamente. Ali poderia ter corrido no box para pegar um carro reserva, não perdia o espetáculo, porque... E às vezes o carro reserva estava até melhor que o titular. Não, já aconteceu isso. O Wilson me contou que uma vez ele falou pro Emerson, vamos trocar o carro, o Copersucar, e trocaram o carro e fizeram o segundo lugar, acho que no Rio de Janeiro, com aquele carro que eles não iam usar, trocaram ali na hora pro risco e foi. Então você tinha a história do carro reserva que não teria deixado uma posição vaga no grid. Ficou triste aquilo ali. A gente vê, e ainda mais um dado interessante aí, no sábado, antes da pole do Leclerc, não tinha vendido 40% dos ingressos por causa da pandemia. Após o Leclerc fazer a pole, esgotaram os ingressos para Mônaco, e aí um monte de... os italianos compraram em peso. E aí eu fiquei sabendo hoje que um monte de italiano não pôde entrar porque tinha que fazer o teste do Covid e levar o teste do Covid. Um monte de gente não se atentou a isso, não fez o teste, chegou lá, não pôde entrar na corrida. Então, você tem assim, quebra um pouquinho o espetáculo, né? Eu acho que quebrou um pouquinho ali o espetáculo. Do menino que ia correr em casa, poderia ganhar ou não, poderia fazer tudo, mas faria parte do espetáculo. Eu acredito que seria muito mais bonito. Você disse aí Mônaco, né? Ele poderia ganhar, acho que teria ganho, porque a corrida não teve uma mudança em si, né? Na frente ganha. Só que aí tem uma coisa muito interessante aí de Mônaco, muito bacana de Mônaco, porque a gente sai do Mônaco esperando dia 6, Baku, para falar assim, o que vai acontecer, né? Esse Hamilton, sétimo, maluco de nervoso, esse Verstappen liderando o campeonato, uma Ferrari que a gente não sabe a evolução que ela tem nesse período que está acontecendo, e um Norris na McLaren trazendo isso daí, né? Então a gente fica esperando agora o GP de Baku com tudo isso. O Mônaco acho que não é uma corrida que foi, para quem gosta de pegas de corrida, e eu vou te dizer que eu tive a oportunidade em 2004 de estar em Mônaco e assistir uma Fórmula 1 em Mônaco, de ir no box ali de algumas equipes, foi muito interessante. E Mônaco me trouxe uma emoção com um piloto só, chamado Felipe Massa. Que ele subia, aquela subida do Cassino com uma Sauber, atravessava uma Sauber de lado como um kart e fazia a curva do Cassino assim de lado. Então, uma coisa linda, sensacional o Mônaco. Mais um spoiler, a gente vai ter um quadro que vai ser curiosidades, e a gente vai contar um pouquinho as diferenças de assistir uma corrida em Mônaco e Interlagos. Olha só quantas coisas boas estão vindo por aí, gente. E aí você fala assim, Mônaco é isso. Senna segurou Mansell, quando quer segurar, segura. E o Leclerc, eu acredito que ele ia segurar ali o Verstappen, eles não iam se bater. Mas deixa esse quê pra gente, né? Como vai ser dia 6? Porque tem muitas coisas que ficaram no ar ali depois de Mônaco, e aí você começa a pensar, quando você analisa assim, como a gente está vendo aqui hoje no LLCA Comenta Fórmula 1, uma análise diferente ali da Fórmula 1, você já sai com aquele, eu quero que chegue logo e tenha 6. Minha opinião, volta tudo ao normal. Hamilton em primeiro, Verstappen tentando ganhar e vai ficar em segundo. Agora a gente colocou aqui o bicho para pegar, porque como eu disse para vocês, é pai e filho, e o filho torce por Verstappen, ele é Verstappen, vamos brincar um pouquinho, ele é um pouco mais Nutella, vamos dizer assim, então ele é Verstappen de roxo, eu já sou ferrarista roxo, e nós temos ali um Hamilton roxo, por isso que foi legal fazer esse quadro aqui hoje assim. Vamos dizer assim, que eu já discordo dele, né? Confesso, Hamilton é um ótimo piloto, muito bom, cara fenomenal. A gente vê aí com os números, com os próprios recordes que ele vem batendo e tudo mais. Porém, eu acho que é mais o conjunto que está formando ele. Hamilton-Mercedes, não que ele seja aquele cara. Bom, então vamos colocar lenha na fogueira aí. Ele não é aquele cara, e o Bottas? Aí fica a minha pergunta, e o Bottas? Se ele não é aquele cara, o Bottas os dois têm o mesmo carro, e aí? E o Bottas? Não, ele tem o diferencial, mas o Bottas, a gente pode perceber que ele está ali sempre em quarto, quinto, terceiro. Ele nunca está colado no Hamilton. Esse é o diferencial. Ele só está ali por causa do carro dele. Agora vai mais uma para você aí, porque eu acho que o Hamilton é fora de série. Ele é além do normal. O que você me diz de um cara que numa corrida se posiciona no limite da pista para deixar o lado de fora pro adversário sair 4 rodas
para lá da linha branca, ele sabendo isso, para conseguir fazer o adversário tomar uma posição. Aí é um cara que você fala assim, todo mundo diz, mas não foi bem assim, porque o Hamilton colocou não sei quantas vezes a roda para fora, mas não estava disputando posição, não era uma disputa de ultrapassagem. Era algo ali que estava acontecendo e todo mundo vinha colocando para fora. Mas ele foi tão genial, eu sou ferrarista, mas tem que tirar o chapéu que eu torço todos os dias para o Hamilton encerrar a carreira dele na Ferrari, que daí eu vou virar ferrarista em dobro. E aí você pega e fala assim, o cara foi tão genial de fazer isso, de deixar o lado de fora. Um cara que larga em terceiro numa corrida. E aí ele poupa pneu mais do que os dois adversários. Que ele é craque em fazer isso. Não vê o quanto ele ficou bravo agora no GP de Mônaco, porque eu tinha pneu e vocês me pararam. E é verdade, não é chorão. E aí o cara poupa equipamento e consegue superar o companheiro de equipe, que é um leão de treino, faz pole position tudo, mas destrói o equipamento ao longo da corrida e o adversário. Então tem que tirar o chapéu para um cara desse. Mas é aí que eu te pergunto, é aí que eu te falo que o Hamilton é um conjunto, junto com a Mercedes. A Mercedes errou, ele ficou lá atrás chorando. Ficou em P7 chorando. Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Ele estava esperando a engenharia tomar uma posição. Não, mas... Peraí. Você está dizendo que ele é chorão. Vamos lá, 2 contra 1. Agora eu quero ver você vencer aqui o bate-papo. Vamos lá. Não, peraí. Antes, deixa eu concluir Conclui. em questão que você falou ali sobre a corrida que ele jogou o Verstappen para fora. Realmente, ali foi algo que o Verstappen ainda está conquistando, que é a experiência. O Verstappen, ele foi um piloto muito arrojado, era extremamente arrojado. Agora que ele vem liderando ali, está sempre entre o top 3, você vê que ele cresceu em maturidade, só que ainda ele não tem a experiência que o Hamilton tem. O Hamilton está na Fórmula 1 há muito mais tempo que o Verstappen. Já foi campeão 7 vezes. O Verstappen está buscando o primeiro título dele. Então, assim, a falta de experiência, a falta de maturidade ainda bate um pouco no Verstappen. Por isso que o Hamilton soube aproveitar, isso foi uma genialidade dele, de a experiência. Ele soube aproveitar que o Verstappen está na sede de querer aquele primeiro título dele e fez isso daí. Agora vamos lá. Você é mais novo, eu acho que você não vai lembrar, o Fernando pode lembrar aí melhor que você. Quando o Senna chegou na McLaren, o Senna era um piloto novo e o Prost era um piloto mais experiente que já estava ali dentro da casa. E o Senna criou um clima dentro da McLaren que ele trouxe a equipe para ele. Sim. Ele trouxe a equipe pro lado dele. E o Senna era chorão ou o Senna era um gênio? O Senna é fora de série. Até hoje, ninguém bateu ele em Mônaco. Ele é o primeiro lugar em Mônaco. Não é o existe rei de igual o Mônaco. Senna, concordo com você, mas aí eu te faço a pergunta. Você não é inglês, você é brasileiro. Sim. O Hamilton é chorão ou o Hamilton é um gênio? Chorão. Não, ele é um gênio, mas tem seu lado chorão também. É. Quando as coisas não saem da maneira que ele espera, da maneira que foi combinado, ele, apesar de ter uma maturidade muito grande, ele ainda perde muito a cabeça. Você vê, ele poupou o pneu dele, ele poderia ir muito mais além ali, só que, cara... O Gasly segurou ele. Posso fazer uma pergunta? O Gasly segurou ele. Pode fazer uma Como pergunta? isso? Já vou te fazer uma pergunta agora como chefe de equipe e como piloto, tá? Então vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta assim. Como chefe de equipe ou como meu chefe? Chegamos no ponto que eu Aí, queria. peraí. Chegamos ao ponto que eu queria. Então a gente traça uma estratégia. E eu digo, você é responsável pela estratégia. 100% responsável pela minha estratégia. E aí, no meio da corrida, eu poupei pneu tudo, e aí você me chama pro box. E a estratégia não dá certo. E aí o que acontece? Eu perco as posições na corrida. A hora que eu te chamar no rádio e vou ficar te dando bronca, eu vou ser chorão ou eu tô com a razão? Você vai ser chorão. Eu vou falar assim, ó. Senta o pé. Porque é o seguinte, até já vi como uma informação para quem não conhece o automobilismo. Sempre temos a reunião para acertar as estratégias. Eu vou colocar o ponto da estratégia. Você vai ter que estar dentro da estratégia também e você vai ter que estar de acordo. Eu não posso fazer uma estratégia para um piloto que ele não vai estar de acordo porque ele não vai levar ao máximo, por mais que ele queira ganhar a etapa. Agora, pensa o seguinte,
Se você poupou o equipamento e eu te chamei para box, quer dizer que a gente não estava alinhado nessa estratégia. Você pode ter certeza que eu não vou entrar. Tá vendo? O Hamilton, de acordo com o que eu conheço com o Hamilton, que ele já fez isso em outras etapas, que ele tinha muito mais pneu, ele se manteria dentro da pista. Não, mas Ele eu vou te dizer o aproveitaria seguinte, essa janela. o Hamilton não é o piloto, não é o Toto Wolff, e ele tem uma porcentagemzinha das ações. Ali tem muito mais do que a gente pensa em jogo, não é só brincadeira isso, né? aqui, mas eu queria perguntar pra você se eu ia ser chorão ou se eu ia estar com a razão. Mas eu ia se falar você que era errasse. Tá bom. É bom saber, porque na reunião, depois do errado, aí o bicho vai pegar. Aí a gente vai colocar os pingos nos is. Eu não queria, eu juro pra vocês dois, eu não queria ter passado perto do box da Mercedes aquele dia. Eu não queria. E não queria ter passado também perto... Depois do Bottas. Depois do Bottas. E eu não queria ter passado perto também do box da McLaren, porque imagina o Ricardo tomando volta do companheiro de equipe ali, o que ia... Mas, só um minutinho. Mas depois eu quero perguntar, por quê? Eu não entendo isso. São dois carros iguais, dois pilotos bons. Por que essa diferença? Aí eu também tenho uma opinião sobre isso que a gente vai discutir. Mas aí eu entro na mesma pergunta que Pessoal, só um pouquinho. O programa era para ter 20 minutos, mas o papo tá tão bom que eu vou falar pro nosso diretor aqui hoje extrapolar o nosso tempo aí, porque o papo tá legal. Vamos lá. Vamos embora. Você me fez a questão de Senna e Prost, quando o Senna foi para a McLaren. E aí eu te faço a mesma pergunta. Verstappen e Ricardo na Red Bull. Ricardo tinha total prioridade. Verstappen, um piloto jovem que acabou de chegar na equipe, trouxe a prioridade para ele e hoje a gente vê, é o único que consegue comandar um carro da Red Bull. E aí, qual que é a comparação entre os dois? O que você me fala? Não é a comparação entre os dois, é a comparação entre não é entre os dois, é entre qualquer piloto que chegue mais rápido. E não é só chegar mais rápido, é você conseguir, o segredo todo é assim. A gente lida com pessoas, tá? Então o segredo todo é trazer a equipe para o seu lado. Toda a equipe para o seu lado. Porque uma coisa que foi muito legal na cena do Leclerc no pódio, abraçando o Carlos Sainz, é que a equipe toda estava abraçando o Leclerc. E aí você diz assim, quem tem a equipe mais do lado? O Leclerc ou o Sainz? O Leclerc. E dizer que não tem primeiro e segundo piloto numa equipe, não tem como dizer não tem primeiro e segundo piloto numa equipe. Foi o que você falou. O Verstappen chegou, o Ricardo viu que ali, tem um problema aqui, não vai ser eu não vou conseguir fazer com que eu continue tendo meu espaço. Aí você pega a sua trouxinha e vai embora da equipe e deixa para aquele piloto jovem. Porque por mais que a gente queira ou não a Fórmula 1 hoje, ela é feita para pilotos jovens. Sim. Você vê esses que estão mais tempo, o único que está se destacando ainda, com tudo que a gente vê, um Vettel nessa corrida que foi um pouquinho melhor. Você vê corridas que o Alonso está indo bem, você vê o Raikkonen sempre ali brigando com aquela experiência que tem. Mas os pilotos novos que estão chegando, como Verstappen, Leclerc, até o Sainz, que pode ter uma idade um pouquinho avançada, mas tem uma boa bagagem, tem uma boa experiência, muito por causa do pai, porque o pai é sensacional, a gente não pode falar nada do pai dele, e ele traz essa bagagem e ele consegue colocar as coisas para frente. Então hoje eu acho que a Fórmula 1 é feita muito mais para esses pilotos jovens e cada vez mais jovens, o que até fica um pouquinho, às vezes você fala, aonde nós vamos parar? Com os investimentos que tem e essa juventude chegando, né? Então isso é uma coisa que... e acho que o legal até que entra nessa pergunta que você fez. Na verdade, assim, que a gente vê as dificuldades do Vettel e do Fernando Alonso. Quer dizer, eles têm o conhecimento, eles sabem dominar o carro, mas a tecnologia é muito grande. E aí já não passa mais a ser só o piloto. Aí é onde que tem essa garotada que já vem do videogame, já vem da parte tecnológica, se adapta melhor ao carro, às mudanças, né? E aí eu acho que aí o Ricardo já está entrando nessa, ele já não está dando conta de um carro muito tecnológico como é a McLaren. E na verdade você demora um pouco a se adaptar com aquele novo equipamento que você tem na sua mão, né? Não o que o Sainz está fazendo é atípico, é fora do normal. Tá? E aí você começa a ver que aquele piloto, o que acontece? Ele tem que se adaptar com aquele equipamento e você tem esses pilotos que são um pouco mais velhos, que para mim não são velhos, mas você tem esses pilotos que são um pouco mais velhos que eles têm essa dificuldade de adaptação muito rápida. Mas é inclusive uma coisa muito interessante da adaptação com o equipamento, né? E a gente brincou ali do Hamilton.
Você viu que um certo momento da corrida, o Sainz vinha acompanhando o Verstappen e vinha até chegando no Verstappen, né? Mas vendo alguns dados ali da corrida, olhando alguns dados ali da corrida hoje, começou a esfarelar o pneu do Sainz, isso não foi dito na TV, mas começou a dar o que eles chamam daqueles grains, que o pneu começou a esfarelar e ele começou a ficar ali para trás, né? Perder a aderência, né? E o que é interessante, o Vettel que deu o pulo do gato, né? Que deu aquele pulo do gato na parada, e aí tem razão pro Hamilton ficar pé da vida, porque ele pega e sai do box e diz, gente, o que vocês fizeram comigo? Eu saí, remei e tô no mesmo lugar, né? Posso só dar um testemunho aqui? Gente, eu assisti a corrida. Esses caras aqui, eles assistem a telemetria da corrida. A imagem, aquela imagem bonita do carro, eles não ligam muito. Eles estão assistindo telemetria, eles estão vendo rádio, eles estão vendo equipe. É outro nível, tá? A minha era aquela televisãozinha no tubo, tal, onde você via a corrida, tal. A história aqui é outra, viu? Aqui é de verdade, é corrida mesmo. Esse é meu testemunho. Não, e até para fazer o programa aí para vocês, como eu vou começar a fazer, na segunda-feira eu estou indo atrás de informações de pessoas ligadas à Fórmula 1, engenheiros que trabalham lá dentro, para conseguir trazer alguns dados aí para vocês, dados assim que você fala totalmente diferenciado para estar passando aí para vocês nesse nosso bate-papo aí no LLCA Comenta Fórmula 1. E você sabe o que quebrou no carro do Leclerc? Mais ou menos, a Ferrari está escondendo isso ainda e vamos falar a verdade que foi parte do câmbio, da parte fixa do câmbio, que eu não sei, para te falar a verdade, a fundo o que significa isso que eles soltaram, e junto foi a recarga de energia. Mas o problema mesmo do Leclerc ali que aconteceu... O eixo entrou pro câmbio, foi, né? não, a parte do nosso carro de passeio, a nossa homocinética. Mas é tão complexa uma homocinética de Fórmula 1 que tem diversos apêndices ali na homocinética. A parte que prende, na verdade, o semi-eixo, para aqueles leigos que a gente está fazendo o programa para todo mundo, então, para aqueles que não entendem tanto, por exemplo, sai do câmbio, o motor transfere a potência para o câmbio e o câmbio transfere através do semi-eixo para a roda. E o semi-eixo ele é conectado à roda na manga de eixo e ali dentro quebrou alguma coisa. Mas com essas coisas da Fórmula 1 hoje, que só pode trocar aquilo que aparentemente esteja quebrado, eles não puderam mexer naquilo que estava interno ali naquela homocinética para analisar, porque a primeira coisa que você vai fazer é bateu de lado, eu vou olhar todo o conjunto, mas não está aparentemente quebrado, você não pode mexer. E aí acabou quebrando essa peça, e até o que eu comentei com o Fernando, né? O problema dessa peça é quebrar 280 por hora dentro do túnel, que aí essa coisa do restrições de regulamento, quando começa a mexer na parte de segurança, preocupa um pouco. Que inclusive eu acho que a gente até perde um pouco daquela experiência que havia antigamente quando se assistia a Fórmula 1, justamente por questão de segurança, porque hoje os carros são tão limitados a certas coisas que é mais em vista da segurança do piloto, porque os carros estão ali passando num túnel a 300 por hora, se fura um pneu ali, estoura um pneu ali, a vida do piloto está em jogo ali, como a gente viu ali no acidente que o Grosjean teve no ano passado, aquele acidente incrível. A segurança da Fórmula 1 está muito absurdamente. Eu acho que muito dessas restrições são justamente por conta dessa segurança. Bom. Só falar assim, o pessoal que está assistindo aí, eu estou produzindo o programa também, então eu estou passando para o Andrei o tempo, estou olhando as câmeras e tal. Na verdade, assim, a gente está participando do bate-papo, mas eu estou cuidando da parte do vídeo. A gente está com uma equipe ali atrás também, mas a responsabilidade é minha também de estar tudo em ordem. Então, não assuste se eu estou mostrando para ele o tempo, se eu mando ele parar, se eu mando ele correr e tal. Essa é a minha função, gente. Até, Fernando, uma coisa interessante a gente colocar aí, né? Pessoal que assistiu o programa, os quadros, coloca quanto tempo vocês também achariam interessante. Tá muito curto, tá muito longo.
A gente está tentando trazer para um formato um pouco menor para não ser aquela coisa maçante e a pessoa ficar ali, não aguento mais, eu vou tirar disso daqui. Então a gente está tentando colocar isso curto. Deixa o comentário embaixo ali. Deixa os comentários, siga a gente no Instagram, conta pro amigo, ó, muito legal o bate-papo deles. E eu vou estar tentando ao máximo trazer para vocês aí essas informações privilegiadas na segunda-feira. E eu vou tentar... Só falar. E vai ter hora que nós vamos fazer ao vivo, hein? Exatamente. E inclusive por falando ao vivo, eu vou tentar trazer para um programa desses, um convidado desses que está ligado diretamente lá à Fórmula 1 na Europa, que são, vamos chamar assim agora, as minhas fontes. Fica melhor. Tá certo. E o Fernando já comentou aqui com a gente o que ele espera do Baku. Vamos lá, o que você espera do Baku? Primeiro, alguns dados aqui que a produção me trouxe. É assim, Verstappen 105 pontos, Hamilton 101, Norris 56. Então eu acho que já tem a briga ali do título, não vai sair desses dois. Aí uma coisa muito interessante, Red Bull e Mercedes separada por um ponto só, 149 a 148. E aí, Azerbaijão, qual dos dois carros? Piloto, Hamilton não tem bom retrospecto em Mônaco. Vamos lá. Primeiramente, já que eles comentaram sobre falar aí nos comentários, aí no vídeo, fala também se nós estamos tentando trazer um pouco a informação um pouco para mais leigos. Se vocês quiserem saber de informações mais a fundo, mais técnicas, a gente comenta aí que a gente vai melhorando no próximo vídeo, vai falando sobre informações mais técnicas. Fernando, eu posso dar mais um spoiler? Pode. Então vamos lá. Hoje eu recebi a colinha aqui, como vocês podem ver, do Fernando, dos nossos quadros, tudo. E nós vamos ter uma parte técnica, Léo. Vai ser muito interessante, passando todo o que está acontecendo com o nosso carro. E eu achei muito interessante o Conheça Tecnicamente. Então, às vezes, a gente até fazer isso, eu estou tentando uma parceria com um site de produção de matérias italiano que é muito interessante. Eles são muito profundos naquilo que eles falam. E, por exemplo, no dia 18, eles já tinham as informações do que ia acontecer em Mônaco. E bateu o que eles falaram ali de Mônaco, que o conhecimento é muito grande. E a gente está tentando com eles, que eles mandem um quadro para a gente, aí vai ficar a seu cargo, eu traduzo para o português e você coloca a legenda aí nesse quadro. Então isso vai ser muito legal. Vai ser bacana. Agora, falando sobre a próxima etapa, eu acho que assim, Hamilton vai vir com tudo. Isso a gente tem toda a certeza. Estamos com uma discussão aí, uma choradeira da Mercedes, que as outras equipes não fez essa choradeira com o DAS ano passado, né? Sobre a asa flexível da Red Bull. Eu vou te falar que as minhas fontes disseram que tem mesmo. E tem até os vídeos comprovando isso, peguem na internet para mostrar assim. Eu não sei, não vi, mas eu acho que um pouco do desempenho da Ferrari em Mônaco já tinha alguma coisa que dava uma leve flexão ali. Sim. Há outros carros, como o André falou, que tem essa asa flexível. Vamos lá, um pouquinho mais técnico. A flexão das asas, que é conforme o downforce, conforme vai aumentando a velocidade, as asas vão diminuindo, vão ficando mais reto com um ângulo de ataque menor, ou seja, dando mais velocidade de reta. A Mercedes também tem isso, só que eles não comentaram sobre isso. Na verdade, eles dizem que eles têm na asa dianteira. Na asa dianteira. Então, Se assim... você pegar os onboards da Mercedes com a asa dianteira, você vê todos os carros dando uma leve flexionada. Quando chega no da Mercedes, a Mercedes flexiona muito. É isso que eu ia dizer aqui para vocês. Uma leve flexionada, o regulamento permite. Mas tudo isso tem um limite. E esse limite é medido até um downforce de 1 tonelada. Porque o que permite, o que a FIA tem de recurso para fazer os testes. Porque acima disso ela não consegue. Então, ela consegue até aquilo ali. As equipes, logicamente, burlam os regulamentos. Quando o regulamento sai, é que nem lei, gente. Quando o regulamento sai, existe um departamento dentro da equipe que pega o regulamento e pode dizer: essa vírgula aqui dá duplo sentido. E só trabalha com isso. Então, aí vem os pulos do gato, como o DAS o ano passado.
A Red Bull esse ano tem sim a asa flexível, vai dos outros correrem atrás rápido do A prejuízo. gente vê a própria McLaren também com o difusor traseiro. Ela veio e falou, eu achei que todas as equipes viriam com um difusor assim, porque o regulamento abria isso. Então, Mas isso não, todo mundo ficou surpreendido com isso. Então eu acho que assim, a gente vai ter que esperar um pouco a FIA falar, porque eles ficaram de fazer mais um novo teste nessa asa traseira da Red Bull, que inclusive eu acho que já foi feito o teste, já provou que está dentro do limite, mas a Mercedes continua chorando. Mas eu acho que Azerbaijão. Baku. É Baku. mais fácil do que o Azerbaijão. Baku. A gente tem a reta principal, uma reta muito longa. A gente sabe que o motor da Honda é um motor muito próximo da Mercedes. Só que também a gente tem curvas muito fechadas no terceiro setor. Eu acho que aí, meu amigo, a Red Bull vai abrir. Agora Fernando, eu já acho diferente. Eu acho que a Ferrari vem para detonar. Pode ser que nós vamos ser surpreendidos, né? A gente vai estar depois da corrida, a gente vai estar aqui. De novo. E aí a gente vai saber quem estava certo, quem estava errado. Então eu já lanço aqui. Vamos lá. Ao vivo, ninguém estava esperando essa. Bolão para a próxima etapa. Fechou. Pronto. Fechou. Eu acho. Verstappen. Não. É um só. É um só. Top 3. Não, top 3 não. É assim. Só quem Eu vai vou ganhar, então? fazer a pergunta que nem faz na emissora de TV. Quem é pole e quem ganha a corrida? Pole vai ser Bottas. Ah? E quem vai ganhar a corrida vai ser o Verstappen. Pole Verstappen, Hamilton ganhando. Você? Eu vou para a bolsa de apostas lá embaixo. Leclerc pole e Leclerc vitória. Agora, Olha. seria uma grande e grata surpresa para mim, porque o Fernando viu o quanto eu estava nervoso no final do treino aqui, contando com a... A gente tem essa imagem, depois eu vou colocar aqui para vocês, ver o pezinho dele balançando aqui. Assim. Eu vou dizer para você que eu estava mais nervoso do que a final do Campeonato Paulista ontem, quando o meu time perdeu pro seu. Não, mas ali já era certo, né? A gente sabia que São Paulo ia ganhar. A gente já sabia. Então, a Ferrari é uma surpresa. O São Paulo ser campeão, a gente está gravando isso na segunda-feira. Ontem foi a final. Sem comentário, não vamos mudar o assunto não para o programa. Vamos continuar no automobilismo. Agora, o que eu penso do próximo Grande Prêmio é que, assim, todo mundo vai querer ver. Sim. Então, isso é uma coisa que agora a Fórmula 1 está muito legal. Porque você diz dados assim... mostram isso. Gente, o que vai acontecer? Nós saímos de um Mônaco onde tem tudo isso. A gente está indo para um próximo GP onde começam algumas brigas também. Porque, assim... Tem gente indo da Red Bull para tirar funcionário da Mercedes para vir para a fábrica de motores. Aí eu vou fazer uma última pergunta aqui para vocês, para a gente encerrar o programa, e que me deixa com um pouco a pulga atrás da orelha. É assim: como você se mantém motivado disputando um campeonato assim hoje, como está Hamilton e Verstappen, Red Bull e Mercedes? E aí você recebe aquela ducha de água fria dizendo: a principal investidora da equipe está saindo, ou pode ser no segundo semestre ou no começo do ano que vem. Algumas coisas que já estão acontecendo ali na Mercedes. Será que já não é reflexo dessa notícia? Ou não? Muito pelo contrário. É o nosso último ano na Fórmula 1. Nós vamos mudar tudo para ser campeão e fechar com chave de ouro, porque... temos que tirar o chapéu. É uma equipe... Se tem um cara que tem que ser respeitado, se chama Toto Wolff. Quando você vai ver o retrospecto do cara, tal, você fala, esse cara tem que ser respeitado. Mas daí você vê o chefe de equipe da Red Bull ressurgindo das cinzas. Então, é uma coisa muito legal. Deixa eu falar, essa é a parte de emoção, depois deixa a parte técnica para terminar. A gente já acompanhou várias equipes subindo, descendo, são ciclos que acontecem. Eu acho que o Hamilton também, ele só quer esse título para passar o Schumacher. Ele vai ficar com todos os... Aceitamos ele na Ferrari depois desse título.
ele vai ficar com todos os recordes e, na verdade, depois ele vai se divertir. Ele já não tem mais o tanto objetivo. Ele já conquistou tudo, ele vai se divertir. Mercedes, aí eu falo um pouco da Williams. A Williams era o top com o Nigel Mansell. Tá lá embaixo hoje. E aí que está a graça do automobilismo, são essas mudanças. Haas, né? Quando chegou na Fórmula 1, né? Sim, Todo a mundo Haas. olhava a Haas na Fórmula Não, 1 e dizia, o Rubinho foi campeão com uma equipe pequena. que hoje é a Mercedes. Que hoje é a Mercedes, mas na verdade era uma equipe Que muito foi pequena. comprada por $1. Mas foi assim, então eu acredito muito nisso. A gente vai ter outros patrocínios, outra equipe vai crescer, vai dominar por um bom tempo, vai cair, e esse é o ciclo da Fórmula 1. Essa é a minha opinião. De coração. Bom, vamos lá. A gente... O Baltazar estava ali, ele estava quietinho demais. Não, ele não tá. Ele Não. saiu. Ele saiu. Ele voltou Não. e depois saiu. Ele voltou. Corta, hein, diretor? Corta esse chiu. Isso aí conta maus tratos animais. Maus tratos dos animais. Quieta, já vou dar comida. Vamos lá. Isso vai comer. Agora vocês botam, nesse momento vocês colocam aquele preto e branco e vai pro Falhas Nossas. Falhas nossas. Bom, vamos lá. Bom, 3, vamos 2, 1. Bom, Aí vamos você lá. ficou melhor de barba feita. Aí fica difícil, né? Concentra, vai. Eu acho que assim, a Fórmula 1 vem demandando um grande investimento. A gente vê que já existia muito dinheiro envolvido por trás da Fórmula 1. E a cada vez que se investe mais, que se aumenta essa tecnologia, exige mais das equipes. Chegou um ponto que, como a gente pode ver, uma quebra simples, a gente viu a quebra da Williams, aquele acidente que teve do Russell com o Bottas, gerou um custo absurdo para a Williams. Um dos grandes patrocinadores da Williams é a Mercedes, apoiadores. Só um parênteses aí, não sei se você viu que a batida do Mick Schumacher custou 500 mil euros. 500 mil euros. Então você tem assim, o preço exorbitante. Por isso que se Exorbitante. criaram o budget cap, né? Sim. E aí a gente vê, talvez, com a Red Bull contratando uma pessoa de dentro da Mercedes. Já foi à tona isso que realmente aconteceu. A Mercedes tem um limite de investimento nos carros. A Mercedes tem muito dinheiro. Eles têm um limite, eles sabem que eles vão acabar se igualando às outras equipes e não vão ter esse poderio todos dele ainda. Poderio deles todo. E 7 vezes campeões. Existem outras categorias aí. E não é só isso, né, Léo? Você, partindo um pouco agora rapidinho para a parte técnica aqui, você vê que os carros estão mudando, a mobilidade urbana está mudando, a maneira como as pessoas querem carro, o jovem já não se interessa tanto, tudo isso. E é normal de uma montadora chegar numa categoria, derramar tanto investimento e depois se retirar, né? Ela aproveita aquele momento que ela queria, tal, não sei o que lá, e ela sai. Então, é uma coisa aí que é normal esse investimento das equipes grandes e tem que saber aproveitar, foi o que você falou. Chegou, foi 7 vezes campeã mundial, aproveitou a onda. Tem outras categorias por aí. E vamos deixar outra. A gente vê a Mercedes também investindo muito na Fórmula E atualmente. Vem aí Ou os seja, elétricos, a gente querendo ou não. Querendo ou não, os elétricos vão dominar. Eu ainda sou um pouquinho reticente nisso, mas vamos deixar para um papo aí para O outra V6 hora. híbrido esse, ainda né? já deu para aceitar. Agora, Corrida de autorama. É. Assistir a corrida de autorama. Que nem muito engraçado, criaram outro dia o tal do Race Robot. E aí não, vai substituir os pilotos, resolvemos os problemas, as corridas vão ficar sensacional. O carro largou, virou para direita e deu na mureta do box. aí que eu vejo. Então eu acho que Até assim, quando? nós temos uma pressão, aí a gente está falando de equipe europeia, tudo isso, a gente tem uma pressão muito forte na Europa para 2025 já serem substituídos diversas partes dos carros aí
por carros elétricos e tal. Isso tudo vai chegar, mas nós temos aí na Fórmula 1 essa parte do híbrido, que para mim é uma coisa que é sensacional. Eu virei fã de carro turbo, pessoal, por causa do nosso... Híbrido e turbo, né? Por causa do nosso brinquedo que está aqui atrás. Hoje vocês estão vendo um cenário, nós ainda estamos terminando o nosso carro, como vocês sabem. A gente vai falar sobre isso aí mais para frente, mas ele está aqui atrás e nosso carro vai ser turbo. E aí eu aprendi a gostar dos motores turbos, porque a gente teve uma evolução aí nos turbos gigantesca e a gente vai ter um quadro aí falando sobre isso. Gostaria de agradecer aí vocês dois pela visita, não porque vocês são da casa, né? Mas o Léo vai estar aqui sempre com a gente, Léo, Leonardo Souza, Leonardo Prioli, cada lugar ele tem um nome, a gente chama ele carinhosamente aqui de Léo, mas o Leonardo Souza, nosso engenheiro de pista, vai estar constantemente aqui trazendo essa parte aí do engenheiro de pista e trazendo essa contradição de achar que o Verstappen e ele vai ter mais para frente outros pilotos, vocês vão ver que ele vai ser sempre o contrário a gente, mas trazendo essa parte aí diferente, o Leonardo vai estar sempre aqui com a gente, e a gente vai ter convidados, e aí a gente vai, quando trouxer outros convidados, tentar dizer o seguinte, venha dar uma volta em Interlagos e ver como o negócio é diferente do que a gente imagina sentado no sofá. Eu primeiramente queria agradecer aí de poder estar participando desse quadro, que eu acho que vai ser legal pra caramba, vai ser muito bacana. O Verstappen, sim, vai ser um dos campeões, dos grandes campeões. Campeão mundial, isso é certeza. Mas por que eu torço pro Verstappen? Que nem ele falou, só Hamilton ganha? Verstappen é o cara que vai dar aquela rasteira no Hamilton. Lógico que a gente tem Leclerc, a gente tem Norris, George Russell, tem vários grandes pilotos ali que vão se desenvolver muito na Fórmula 1. Mas, por enquanto, é isso. Nos vemos nos próximos episódios aí. E agora? Não, eu vou dar de chefe agora. Vambora, Andrei? Vambora, porque o Passou, programa já estourou hoje já em passou. mais de 20 minutos aí. Mas é um prazer estar aqui nesse projeto que a gente tá acompanhando desde o início. E ele está começando. Eu acho que bastante coisa legal vai aparecer aí. A gente está tentando achar o formato que também que a gente possa passar para o público essa vivência de oficina. E uma das razões que a gente quis gravar aqui é justamente isso. São os bastidores, é a oficina. O nosso estúdio é esse, nosso mundo é esse. E, na verdade, a gente queria mostrar para vocês o dia a dia de uma oficina. E eu acho que o que o Andrei falou é exatamente isso. Nós vamos ter vários quadros onde que a gente vai conseguir mostrar parte técnica, parte de paixão, trabalho do dia a dia. E, assim, é um prazer, Andrei. Eu só tenho a agradecer e poder fazer parte desse projeto também. É legal, né, o que você falou, Fernando. Primeiro, tá dentro da nossa casa. Nós estamos abrindo a porta da nossa casa para todos vocês aí. E muitas vezes a gente fica preocupado, né? Quando você fala em fazer conteúdo para a internet, tá? Hoje em dia, você fica muito preocupado com o cenário, com isso, com aquilo. Então a gente está passando ainda por implementações na oficina. A gente trouxe o carro enquanto a gente estava terminando essas implementações. Aí tem que terminar o carro, fazer funilaria, estava pintando o chão, para de pintar o chão porque a funilaria vai sujar. Não pintou o portão ainda, não terminou de pintar as paredes, não terminou de deixar a oficina com a excelência que a gente quer, mas eu acho que a gente está preocupado em mostrar para vocês conteúdo. Então, isso é a nossa grande preocupação, e trazer um conteúdo aí diferenciado. Então, a gente vai começar, mesmo que aquilo ali não está pintado bonitinho, está um pouquinho esquisito, o cisco do Vettel entrou no meu olho agora. Será que eu vou fazer volta mais rápida? Então, não está ainda do jeito que a gente queria, vai ficar do jeito que a gente quer, mas vocês vão estar vendo aí mais o dia a dia aí da nossa oficina, né? Então, isso muito interessante. Você já está, não convidado, mas intimado a fazer comigo o Lendas da Fórmula 1. Nós vamos fazer esse quadro, foi sensacional a ideia. E mais uma vez eu queria agradecer aí todos vocês que estão dentro da nossa casa, né? E aí dizer para vocês o que a gente quer ser, o que nós estamos trabalhando para ser, né?
E aí se traduz no slogan da nossa equipe. Mais do que uma equipe, um novo conceito no automobilismo, né? Vem fazer parte dessa história, faça parte dessa história. Começa a seguir a gente aí no Instagram, começa a fazer parte do nosso canal, deixa lá, se inscreve, clica lá no sininho para saber quando sair um programa novo e vem fazer parte aí dessa nossa história, que tudo começou com um sonho. E o sonho está aqui, realidade, e fazendo esse programa maravilhoso com dois grandes amigos que eu conquistei graças ao automobilismo e fazem parte aí da nossa casa. Obrigado a vocês dois. Abraço. Pessoal, a gente se vê com esse quadro no dia 7 de junho, depois do GP do Baku. Um grande abraço e tchau para todos.